Tempo doido, hoje tá quente. Boa noite, gente. Boa noite, Andressa. Boa noite, Eliane. Boa noite, Boa pessoal. noite. Estamos de Boa volta aos noite. nossos estudos, né, Andressa? Hoje vamos estudar a oração, a oração, as orações coordenadas, né? Isso, E ontem foi as subordinadas. E o isso. conselho que eu dou para vocês que estão assistindo aí, ó, estudando as orações subordinadas e coordenadas, decore as conjunções, né? Decore os Isso. conectivos aí, né? Isso E se mesmo. você é novo por aqui, ó, se inscreva no canal, dá um joinha, dá aquela moral pra gente aí, ó, se inscreva no canal, né? Ative o Isso. sininho para que você receba as notificações e compartilha naquele grupo do WhatsApp, né? Isso Como mesmo. diz o professor Wesley, Ah, faça um cu-cocu. Como é que é? Cu-cocu. Curte, comente e compartilhe. isso mesmo. Agora vamos começar pela questão 1, né? Da Isso. quadrix. Uhum. Ontem a maioria das questões era de 2021, aqui também tem questão de 2000 e... Obrigada, Kenny. Tá. Vou começar aqui. Ai, deixa eu morder esse doce aqui que o Kennedy me deu aqui. Ai, bom, nossa. Ai, até me deu vontade de comer doce agora. Também. Ele acabou de me dar copo com os chips. Isso. Vamos lá na questão. A conjunção, portanto, Uhum. introduz uma conclusão do período em que aparece. Eu vou ter que abrir, porque eu Vamos não ver. consigo ler no meu material. Uhum. Tá. Deixa eu ler aqui. Portanto, né? Uhum. Conclusão. Nós até falamos, eu até falei sobre disso ontem, né? Portanto, Isso. vamos lá. Há quase 2 décadas, no entanto, uma história alternativa da descoberta das Américas se espalhou. As frotas encabeçadas por 2 almirantes chineses, Zhou Man Hongbao, acho que é assim que fala, né? Uhum. Haviam navegado na África até a foz do rio Orinoco, na Venezuela, descendo depois por toda a costa do continente até o Estreito de Magalhães, ao sul da América do Sul. Ainda no ano de 1421, ainda no ano de 1421, né? Uhum. Aí tem esse negócio aí, esse travessão aí. Portanto, 71 anos antes da viagem de Cristóvão Colombo. E aí, esse portanto, ele... Vocês acham que ele é uma conclusão, introduz uma conclusão aí? Portanto. Porque portanto geralmente é conclusivo, né? É conclusivo, né? Portanto, né? Fala tanto É. e depois portanto, né? Portanto, por tudo isso tanto, né, de ter falado. Isso. É assim que eu decorei, né, para não confundir Isso. por quanto, né? Uhum. Por quanto eu peguei aquele macete da professora Janaína Souto. Uhum. É um porquê atrevido, né? Uhum. Por quanto Aí, já é diferente de portanto. Uhum. o por quanto é isso, portanto. Falou tanto, aí você vai lembrar. Falou tanto, agora vem a conclusão. Esse é um macete que eu decorei, né? Eu acho que tá certo. Eu também acho, porque portanto Agora, geralmente é conclusivo, né? Ele falou o processo histórico, né? E depois Isso. finalizou. Aí fala no final, gabarito. portanto, 71 anos antes da viagem de Cristóvão Colombo. Uhum. Aí tá Gabarito. completando o que foi dito, né? Gabarito correto, tá? Uhum. A conjunção, portanto, estabelece uma conclusão no período em que aparece. Temos uma conjunção conclusiva. Observe que ela conclui a ideia anteriormente exposta. Outras conclusivas são logo, né? O logo é bem famoso. Logo, portanto, né? Por isso, né? A gente sempre usa na redação, né? Sempre os professores, quando estão ensinando a redação discursiva para a gente, falam que aí usam logo, um portanto, um por isso, assim, né? Que finaliza lá a conclusão lá,
por Uhum. conseguinte, então, em vista disso, Uhum. detalhe, por conseguinte, Uhum. detalhe não, detalhe é outra palavra aqui, por conseguinte, né? Uhum. Essas palavrinhas aí. É, não, pera aí, o que tá falando aqui? Não, por conseguinte não. Detalhe, por Uhum. conseguinte, não é consecutiva, é conclusiva. É porque as pessoas Uhum. confundem, né? A Janaína frisou isso aí, que as pessoas confundem, acham que por conseguinte é consecutiva, mas ela é conclusiva, tá? Uhum. Vou repetir de novo. Logo, portanto, por isso, assim, Isso. pois, por Uhum. conseguinte, então, em vista disso, Uhum. por conseguinte, né? Uhum. Sempre quando a gente está fazendo redação, nossa, quando a gente estuda redação para concurso, a gente melhora muitos conectivos, muitas coisas que a gente está decorando as conjunções, claro, a gente tem que decorar, mas assim, na Uhum. redação, quando a gente põe na prática, vai fazendo redação, né, naqueles concursos que cai redação, Ai, a última melhora bastante. redação fugiu todos os conectivos da minha cabeça. Eu fiquei É. maluca. É. Não, e outra Vamos coisa, lá, na linha, né, eu coloquei, quando a gente faz uma fala. redação e faz aquela conclusão, eu lembro até que um professor explicou, acho que foi o Valério, ele explicou assim: algumas expressões trazem a ideia de conclusão, como do exposto, verifica-se, quer dizer, a pessoa fez a redação, a introdução, o desenvolvimento, e na conclusão, onde fala o detalhezinho final, do exposto, verifica-se, ou diante do que foi dito. Essas expressões também trazem a ideia de conclusão também. Isso. É um termo que dá o mesmo sentido de. E Aí eu lembro que numa aula de redação que eu assisti do professor Dalvani Zimmermann, ele falou, é um absurdo, tem pessoas que colocam o logo é conclusivo, e coloca lá em cima no primeiro parágrafo do primeiro período. Pior que é Vai verdade, tacando um né? logo lá. é, Aí já fechou a redação. é. Agora vamos para 80, não, aqui no meu material é 85, no de vocês é Uhum, 2, né? uhum. Na linha 7, a função fundamenta a criação. Liga, liga por coordenação duas orações que restringem termo antecedente matéria-prima. Vamos ler esse fragmento do texto. Informação. Informações para a tomada de decisões. É a nova matéria-prima que fundamenta, ou que incrementa e fundamenta a criação de tecnologias da informação e comunicação. É esse primeiro E aí, ó. Uhum. Que tá incrementa Uhum. e fundamenta. Tá perguntando se liga, liga por coordenação duas orações e restringe o termo antecedente matéria-prima. Esse é aditivo, né? É, Não, acho que quando a gente Ah, tá. Deixa eu ver. É, aí, Informações para é, tomada de aí quando decisões. eu falei ontem que o Dalvani Zimmermann, ele fala que toda vez que a gente vê um que ajuda, né? Isso. Uhum. O que tem que brilhar na hora da prova, né? É, A Isso. gente aí fala pro aqui a gente substitui pela qual, o qual, né? é, a gente fala, oi, que, tudo bom, que você Isso. é pronome relativo. Uhum. Aí, A cadê? Aí qual. é um pronome relativo, a qual, né? Então, a gente sabe que é um Aham. pronome relativo restritivo aqui. Tá falando em restrição aqui? Tá falando em restrição. É restritivo, gente? É, porque ele Será está se restringe? retomando, né, a Isso. matéria-prima. Ele está retomando, ó, a Uhum. qual seria, Uhum. ó, é a nova matéria-prima, a qual incrementa e fundamenta, Isso. né? Ele está Uhum. Aí está retomando a dizendo, esse E, matéria-prima. liga, liga orações, é, orações que restringem o termo antecedente. Vocês acham Sim. que está certo ou está errada essa questão? Eu acho que está certo. Tá certo, é tanto que ele tem caráter aditivo. Tá, bora ver aqui. Gabarito certo. O Uhum. termo em destaque é uma conjunção que liga duas orações coordenadas entre si, Uhum. mais subordinada à principal.
Uhum. porque exercem mesma função sintática de adjunto adnominal. Uhum. Mas aqui. Observe, Ah, hum, desculpa. Mas aqui fala observe, que. Ai, desculpa, Andresa, eu toda hora te atrapalho. Vai, pode não pode falar, concluir. Mas tá aqui bom. fala que restringe a matéria-prima porque ele está retomando, não é isso? Aí se É, torna uma oração subordinada adjetiva restritiva, não é isso? é. É isso? Aí, observem que as referidas orações interligadas pelo conectivo e são subordinadas adjetivas restritivas. Uhum. São Isso, não era isso que isoladas eu por queria vírgula, saber. né? Uhum. Em relação à oração principal é introduzida por um pronome relativo. No segundo caso, em elipse, que retorna ao termo antecedente, matéria-prima. É Isso. isso. Alguma dúvida, gente? Não. Não, é o que foi falado antes mesmo. Ele estava retomando e aí Isso. ele é restritiva porque é oração subordinada adjetiva restritiva. Isso. Aí aquele, a gente vê pronome, a gente vê que ele sempre é bom, a gente vê fazer o prosa, né? Aquele pronome PR, pronome relativo, osa, Uhum. oração subordinada, adjetivo. É o Uhum. Gustavo Silva, né? Que vai fazer esse Deu prosa. prosa. É, deu Fala aí prosa. a sigla para eu anotar, Andresa, que eu sempre esqueço dessa. O prosa, O P é PR, de pronome relativo. Uhum. PR, pronome relativo, osa, oração subordinada, oração subordinada, adjetiva. Subordinada adjetiva. Certo. Certinho. Uhum. Anotei aqui. O prosa. Ele fala toda vez isso. É a cara dele. É. Macete, é um macete macetoso, como diz o professor Elias Santana. Uhum. Ah, eu já Macete vi essa macetoso. expressão. Ah, Elias Santana, eu estudei com ele também lá no Vitória. Macete macetoso. É. Bora A3. A conjunção, portanto, linha 9. Você foi de 2020. Uhum. A 1 foi de 2021. Uhum. A 3 foi de 2020. Aí as questões da quadrix sempre se repetem, né, gente? Uhum. Quadrix sempre se repete. As É. mesmas, as mesmas coisinhas elas cobram, né? A Uhum. conjunção, portanto, Uhum. linha 9, introduz no período oração coordenada de sentido conclusivo, linha 9. Vamos ler do início aqui. A linguagem pode ser entendida como um conjunto de símbolos, com significados usados socialmente com o intuito de veicular a comunicação. Portanto, toda criança, na fase de aquisição da linguagem, aprende o conjunto de símbolos comunicativos. Vou ler esse portanto aí. Está perguntando se esse portanto introduz no período uma oração coordenada de sentido conclusivo. Certo ou errado? Olha que nós já Portanto, é vimos a hora. conclusivo. Tá Sim. certo, né, gente? Uhum. Tá Uhum. certo. Uhum. Seguindo esse. Sabendo os conectivos, só seguir o caminho das pedras, como diria o professor Wagner Santos, o Mr. Bean. Uhum. Vocês conhecem ele, né? Wagner Santa, Eu, conheci. sim. Ah, nunca mais tive aula com A aquele internet professor, tá, gostando a dele. sua internet está falhando, É, Andresa. tá. Agora, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que o texto, acho que eu pulei o texto aqui, deixa eu ver. A linguagem, né? Depois estudos, não. É a inovação, né? Para mim é 88 aqui. A conjunção mais está empregada a 4, tá? Questão de 2020 da Quadrix. A conjunção mais está empregada no sentido adversativo. Vamos ler o texto aí. A inovação tecnológica que torna os procedimentos odontológicos mais rápidos e eficazes conquistou não somente
os dentistas, mas também os pacientes que ficam, né? Que ficam encantados com vários avanços da tecnologia na área. E aí, tá perguntando se esse mais é adversativo, certo ou errado? Errado, isso é aditivo. Tem um também na frente, não tem? Tem. Mais também. Aham, acrescentando uma ideia, né? Mas também. Quando eu falo o mais também, então ele é aditivo, né? Uhum. Conquistou não somente os dentistas, mas também os pacientes. Ó, Isso, Tá não tá acrescentando sendo, mais não é um. que tá tomando, mas isso. também temos uma condição coordenativa aditiva, a ideia de soma, adição. Ideias não ideias de oposição e adversidade, né? Uhum. Gente, eu lembrei daquilo que o Gustavo Silva fala. Vírgula depois do mais, jamais. Isso É mesmo. antes. Mas é antes do mais. A vírgula é obrigatória É antes do depois mais. do, é antes do mais, sim. Mas vírgula depois do mas, jamais. Jamais. Isso mesmo. Eu depois que eu falei isso, eu nunca mais esqueci. É igual É um o macete assim, verbo no gerúndio, né? A Uhum. do ido nada será metido. é Isso. a Janaína que fala, né? Era. A do ido nada será metido. Gente, essas coisas a A gente não primeira vez que esquece. Ajuda é, bastante, nossa. Esses mapas mentais. É como se fossem mapas mentais, ideias mentais Isso, que na hora a gente lembra, né? exatamente. Isso. o primeiro mnemônimo que eu inventei na minha vida Uhum. foi quando eu estava na oitava série, Uhum. estudando português, aquelas três seções. Uhum. Seção com C e dois S, seção com S e C cedilha, seção com S e dois S. Aí o Uhum. que eu mais tinha dificuldade era esse último que eu falei. Aí eu falei, já sei como é que eu vou decorar. Começando com C, verbo CD, né? Uhum. Aí eu falei, aí eu vou decorar esse CD, que é de sessão, né? Sessão vem do verbo CD. E Uhum. esse aí, sessão começando com S e dois S, a reunião dos S. Pronto. Isso. Refere-se à reunião. Uhum. Três S reunidos. Uhum. O primeiro que eu Uhum. inventei, eu estava na oitava série. Isso. Muito bom. Aí eu não errei mais. A reunião Uhum. dos S. A reunião dos S. Uhum. Aí, cadê? Agora deixa eu ver aqui o texto. É isso aí, educação, né? Questão Uhum. Hã? 5. Isso. Questão 5. Não, é que tá aí o texto que fala a educação, texto grande, né? Mas vamos responder as questões. No que se refere à estruturação linguística no texto, julgue o William. Os segmentos dessa forma, linha 5, está até sublinhado lá em cima, né? Uhum. E sob essa perspectiva, linha 11, e com isso, linha 17, introduz nos parágrafos que inserem ideias que denotam conclusão, certo ou errado? Vamos olhar aqui, né? Vamos analisar. Vamos analisar primeiro, né? Tá, dessa forma, na linha 5. Vamos ler desde o início Uhum. aqui o texto. Uhum. A educação em saúde é um campo de conhecimento e de prática na área da atenção básica à saúde e busca promover a saúde e prevenir doenças nos diversos níveis de complexibilidade do processo de saúde e doença. Aí falou um Uhum. monte de coisa aqui dessa forma. A educação em saúde é compreendida como um processo de aprendizagem teórico-prática, com a finalidade de integrar diversos saberes. E aí, gente, esse dessa forma aí, vocês acham que ele é conclusivo? Está concluindo aí a primeira ideia apresentada lá em cima? Sim. Tá, está concluindo. Dessa Então, forma, já ele quando dá finalizamos tudo. continuidade ali, conclui, né, do que foi citado. Dessa forma é conclusivo. Isso. Esse é conclusivo, tá? Uhum. Agora vamos ver os outros aqui. Uhum. Aí vamos lá, cadê? A linha. O outro nem está sublinhado, né? O outro parece Sob que essa é com perspectiva, isso, né? né? Vamos lá. Com o processo de aprendizagem, dessa forma, vou começar daqui dessa forma.
Dessa forma, a educação em saúde é compreendida como um processo de aprendizagem teórico, que possui finalidade de integrar diversos saberes científicos, o popular e o senso comum, possibilitando que os indivíduos envolvidos desenvolvem visão crítica acerca da produção e do cuidado da saúde. Aí, sob essa perspectiva, a prática educativa estratégica em saúde da família permite a intermediação dos profissionais de saúde com a comunidade, oferecendo subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas da saúde, de prevenção, agravos e no fortalecimento do cidadão. E aí, sob essa perspectiva, é ideia de conclusão? Sim ou não? Sob essa perspectiva, parece explicação, É explicativa, né? É isso que eu ia falar. Tá mais para explicativa do que para conclusiva. Isso. É uma referência anafórica, né? Daí, se você. Então, vocês já viram que essa perspectiva não é conclusiva. Isso. Daí você nem precisa analisar o resto da questão, tá? Encontrou ele. Fala igual a Janaína. Né? Tchau, querida. Até nunca mais. Aí agora vamos para o outro parágrafo, né? Por uma questão didática, vamos analisar aquele com isso. Aí falou um monte de coisa lá. Com isso. Aí, não, deixa eu ler aqui. Não, eu já li, né? A prevenção de agravos e fortalecimento do cidadão. Aí tá. Aí, com isso, as ações educativas compreendem uma nova perspectiva de promoção à saúde que visa avançar novo processo de saúde e doença, né? Tá. Não vou me prolongar. Aí sim, com isso é conclusivo, tá? Isso. O único que dessa forma ou com isso, tudo isso aí são conclusivos. O único que não é conclusivo só sob essa perspectiva, que é anafórico. Anafórico é quando você está retomando alguma coisa, sob essa perspectiva. Isso mesmo. Andrés. Mas quando você vê o primeiro o anafórico retoma e também tem, eu quero deixar até claro para o público em casa, que tem um catafórico também, que é o que vai ser citado ali. Quadrix adora esses nomes aí. Isso. Anafórico é que retoma. E o catafórico é o que ainda vai ser citado, é o que vai ser projetado ali na frente. Legal. Agora é a 6, né? Isso. Na outra parte. Deixa eu ver. Agora essa tirinha da malfada aí, né? Malfada. Mafalda. É Mafalda, né? É Mafalda. Deixa eu ver logo a tirinha que é curtinha, né? Deixa eu ver. Já era assim. Eu já ouvia dizer que o país estava em crise. Aí no segundo quadrinho ela pensou. Agora já sou assim. E continuo a ouvir. Ela botou a mão eu era assim com a mãozinha pequenininha. Eu era assim. Eu já ouvia dizer que o país estava em crise. Aí ela botou a mão na cabeça no tamanho e fez outro tamanho dela ali. Agora já sou assim. E continuo a ouvir dizer que o país está em crise, né? Vamos ver aqui. No 3. Continuo a ouvir. Já sou assim e continuo a ouvir. O E é uma conjunção? Só isso que ele quer saber. É uma conjunção? Sim, está ligando, né? Está ligando os termos. Tá certa a questão. Ele não perguntou se era aditivo, o que era. Só perguntou se era uma conjunção. Isso. É uma conjunção coordenada aditiva, Isso. tá? Ele não perguntou isso, mas tá? Isso. Liga duas orações coordenadas, nesse sentido completo, adicionando a ideia, tá? Isso. Certinho. Agora vamos para a 7 aí. No trecho, mas o seu lixo, se não for bem gerido, vai gerar lá, vai chegar lá, linha 29. Esse mas é uma conjunção que traduz sentido de oposição? Vamos ver, né? Porque tem mais que aditivo, né? Como nós vimos no período. Isso. De 2019 da Quadrix aí. É o destino, vamos ler o texto aqui. É o destino praticamente todo o lixo que não é gerido de forma correta.
Você pode nunca ter pisado na praia, Uhum. mas o seu lixo, se não for bem gerido, vai chegar lá, disse. E aí? É ideia de oposição esse mas? Não, é aditivo. É aditivo. Ele está adicionando outra ideia. Vamos pensar, ó. Não, mas ele não está adicionando outro. Ela é de oposição mesmo. É Mas o seu oposição, tá, lixo, gente? É a se não posição? for bem gerido, aí ele tá. É oposição. Uhum. É. Você não chega, você pode nunca ter ido à praia, mas o seu lixo vai para lá. Ó, Isso. você não vai mais, o lixo vai. Todavia, o lixo vai. É isso Entretanto, mesmo. o lixo vai. Né? Isso, é verdade. Em destaque, uma é adversativa, né? Ela Isso. apresenta, sim, essa adversidade, oposição, contraposição e ressalva, né? Uhum. É. É, agora, a 8, né? É, essa, essa responsabilidade, é o mesmo texto aqui. É, questão de 2019. Considerando o texto e seus aspectos linguísticos. Julgue o item. Na linha 13, o mais introduz oração de sentido adversativo. Vamos ler lá. É a primeira linha, deixa eu ver se para vocês aqui tá na. Vamos lendo o texto. Essa responsabilidade social empresarial revela uma gestão não apenas focada no lucro, mas também envolvida no desenvolvimento sustentável. E aí, gente, esse mais é adversativo ou não? Não, Não, não é aditivo. não. É aditivo por conta É do mais aditivo, também, mas né? também. Esse, Se ele fosse. É bom é, a gente lembrar, né? Que esse mais, quando é aditivo, nunca tem sozinho. Uhum. é, isso também cai em questão de raciocínio lógico também, né? Que tem aquele Isso. negócio das negócios lá, né? Aí tem muito esse mais Conectivos, também, né? quando você vai negar. Os conectivos também, né? Uhum. Que isso é puro conectivo naquela lá, né? Uhum. Nós temos que estudar aquele trem tudo. Pouco tempo aí. Tinha decor... Mas a tabela verdade eu não esqueci, não. Uhum. Quer dizer, eu não decoro a tabela verdade. Eu aprendi a tabela verdade, eu não esqueço. Quando você decora aquele tanto de coisa, né? Mas eu gosto daquele mnemônimo. Vai fugir, foge. Para você decorar a condicional. Uhum. Eu procurei entender, né? O Felipe Loureiro faz com que a gente entenda mesmo a tabela verdade, né? Uhum. Não ficar decorando, né? Isso. Decorar só aqueles. Vai fugir, foge. O neuma, o ne e nem, um monte de coisa. Legal. Que é nega, neuma, inverte, nega, sei lá, eu esqueci. Cadê? Bora. Tá. É a 9, né? Isso. Tá. O vocábulo seguindo classifica como conjunção conformativa dos sinônimos de conforme. Vamos ver aqui. Esse seguindo. A última pesquisa nacional no texto, tá? Uhum. De saúde realizada em parceria com o Ministério da Saúde aponta dados preocupantes em relação à saúde da criança, que seguindo os passos da vida, seguindo aí, né? Seguindo os passos da vida moderna do país e familiares, alimenta de maneira inadequada. E aí, esse seguindo os passos, dá ideia de conformidade? Sim, que conforme. Conforme, Isso. daí, ó, deixa eu ver. Que conforme os passos da vida, Uhum. vamos ver aqui. O que a Diana falou? Gabarito errado. Errado, Eu né? acho que ele tá mais explicando, né? Quem ler muito rápido vai de certo. Uhum. A conjunção subordinativa conformativa. Segundo. É segundo, não seguindo, gente. É segundo segundo. isso, segundo. É. Esse aqui é seguindo. O examinador aqui quis trollar. Uhum. Botando que era segundo, ele botou seguindo, né? Botou esse izinho aí que muda toda a palavra, né? É segundo que Foi é uma conforme, trollagem né?
Eu acho que É, acho que a Patrícia ouviu foi segundo. é. Agora é 10. a 9, né? 10. 10. Isso. Ah, tá certo. Tá. Considerando a correção gramatical e a coerência das substituições propostas para os vocábulos dos trechos destacados, julgue o item. Contudo, por entretanto, vamos ler lá no início. O objetivo é suprir a necessidade das instalações adequadas para a produção de lotes pilotos de unidades farmacotécnicas, em condições de boas práticas de fabricação para a realização de pesquisas clínica e posterior, registro do medicamento pelas agências reguladoras. Essa é uma etapa de pesquisa necessária para projetos com potencial de geração de produtos com aplicação que ultrapassam as fases iniciais do desenvolvimento e precisam avançar para outras etapas. Contudo, esse contudo aí ele quer que troque com entretanto. Contudo, ainda não há no país uma infraestrutura como o CPD-CPDIN que esteja disponível. E aí, gente? Esse contudo, dá para trocar por entretanto? Eu acho que sim. Sim, entretanto. Só lembrar. Sim. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Isso. né? Uhum. Gabarito Mas, porém, certo, né? contudo, todavia, Isso. entretanto. Adversativas Isso. então, essencialmente a ideia de adversidade, oposição, Isso. contraste, né? Uhum. Também uma ressalva. Quebra Isso. aquela expectativa, né? Uhum. Compensação de restrição. Elas realçam o conteúdo da oração que introduz, né? Uhum. Porém, contudo, entretanto, todavia. Só lembrar, falando assim, mas, porém, Mas, contudo, porém, entretanto, contudo, todavia e no entanto, né? agora Uhum. é a 11, né? Para mim aqui é a 95. Cadê? Tá. Julgue o item quanto à estruturação gramatical do texto. O vocábulo pois no texto Uhum. indica conclusão. Sendo, Vamos pois. ver aqui. Uhum. O pois é uma palavrinha chatinha, né? E esse texto, lembrando que ele é só um fragmento de texto, né? Que ele é enorme. Tá aí na linha, já está na linha 22, então a gente já passou, começa a parte da linha 21, então a gente já sabe que tem um monte de página aí pela frente. Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus. Segue-se que ou é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes. E aí, o que vocês acham? Eu Certo? acho que Esse pois é conclusivo? Sendo, pois, Olha a quantidade de linhas dele. eu acho que não. ele parece ser Olha a conclusivo, né? quantidade de linhas aí. Ele está entre Linha vírgulas Tá aí, ó. entre vírgulas. É porque eu não tô com. É entre vírgula, né? tá perto da Sendo, Eu pois. abri, conclusão. abre no WhatsApp. Eu fiz isso. É, Eu né? imprimi, mas eu não consigo ler. Aí abre no documento, no WhatsApp web. Você usa o WhatsApp web, não usa? Ah, de vez em quando eu vou mandar a. Pois é, eu tô com ele aberto para eu poder acompanhar, porque senão eu não consigo. Então, esse sendo, pois, aí está entre vírgula, né? Eu acredito que seja conclusivo, porque ele está querendo dar continuidade ao que foi falado ali, como uma conclusão, uma ideia. E olha aqui, cadê para mim? É 95. Gabarito certo, temos um pois entre vírgulas. Condenando assim o seu valor de conjunção coordenativa. Cadê condenando? Coordenando assim o seu valor de conjunção coordenativa conclusiva. Aí, assim, isso aí só é um fragmento do texto tá desse jeito no livro da Janaína, né? Copiei certinho, a gente vê que é a partir da linha 21. Se fosse na prova mesmo, na própria prova, sem ser um fragmento, tivesse o texto, seria mais fácil de responder essa questão. Como a gente vê que parece que está no início, mas não é início, é só ver linha 21. Quando a gente for respondendo questões, coloca só fragmentos de texto, assim, né? A gente
olha o número da linha sempre, né? Uhum. É. É conclusivo. Se fosse na prova mesmo, no próprio concurso, seria bem mais fácil de responder aqui. Eu garanto a Uhum. vocês. Uhum. Eu também, assim, eu fiquei confusa. É só quando você for responder simulados, assim, só olhar a quantidade de linha, né? No simulado, respondendo simulado, você erra mais fácil do que erraria na própria prova mesmo, né? Isso já é algo bom que eu falei, né? Porque É, pode errar no simulado, pode errar na prova, né? isso. Então, se está errando no simulado e está acertando na prova, está no lucro. Cadê? Cadê? É a nove. Cadê? Tá. Deixa eu ver aqui. É a Na questão 11 linha agora, 9, né? 12. Não, é 12. a 12. Tá. Na linha 9, o elemento logo foi empregado para indicar consequência de ação apresentada na oração anterior. Vamos ver se é consequência. E causa e consequência, né? Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho, é cego e não pode ver por falta de olho. E se tem espelho e olhos, e é noite, não a mister luz, a mister espelho. Alguém tá pedindo para entrar? A mister olhos. E aí, esse logo aí, ele foi empregado, ele é consequência? É consecutivo? Se tá dizendo que é consecutivo, então deve ter uma causa aí mais à frente, anteriormente. Logo, a Mister Luz, a Mister Espelho e a Mister Olhos. Eu A, acredito que conse... sim. Acredito que sim. a consequência, acho que esse aqui. Isso mesmo, que Aí a houve uma consequência, causa, a né? Mister Luz, a Mister Espelho, Isso. O gabarito tá errado, tá? É conclusivo esse logo aí, tá? Temos conjunção coordenativa conclusiva. Logo é valor de conclusão e não de consequência. Não é consecutivo, não, tá? Esse amista, eu não sei nem o que quer dizer esse amista. Tem escrito na Bíblia, né? Pessoal, na Bíblia tem escrito essa palavra, né? é a primeira vez que eu tô vendo. Acho que é Eu já vi mista aí escrito é na Bíblia, não sei questão o que quer dizer. de. Como se fosse um mistério, né? Não sei. Eu já vi falar. Eu só vi isso aqui na Bíblia mesmo, mas eu não sei o que quer dizer isso, não. Tá. E aí fica chatinho de ler o texto ser cheio desse amista. Agora é a 12, né? 13. É a 12, né, gente? 13. 13, né? Peraí. Ah, tá. É porque eu tô vendo pelo livro aqui, aí eu tô acompanhando aqui tudo. Tá, com relação às ideias e os aspectos linguísticos e estruturas do texto. Julgue o item. Na linha 8, o conectivo, porém, introduz oração de sentido conclusivo. Porém, já de cara, você, assim, sem voltar no texto, vocês acham que tá certo? Porém, é conclusivo? Sim. Sim. Conclusivo? Porém, Ele acha que é de vamos ver, oposição, né? Vamos Não? ver. De cara a gente vê que é oposição. É Mas bora oposição. ler o texto. É. Às vezes, se você tiver muita segurança sobre os conectivos, nem precisa voltar para o texto, né? Mas vamos ler o texto aqui, por desencargo de consciência. Estudos sobre promoção de saúde têm apontado que a aquisição de qualidade da vida engloba aspectos interligados relacionados com as condições materiais necessários à sobrevivência e à satisfação das necessidades humanas básicas, como acesso a um sistema educacional e de saúde
e de qualidade, e uma alimentação adequada a um vínculo ocupacional satisfatório que gere renda, posse de habitação digna. Porém, essas não são condições únicas. E aí, é conclusivo? Eu acho que Ou é adversativo? adversativo. Bora ler o comentário da Jana. Eu acredito que seria Errado, conclusivo. né? Errado. Então a questão está errada. Errado, né? Porque não é conjunções coordenativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, conclusivas. Logo, Isso. o pois deslocado, né? Portanto, por conseguinte, assim sendo, por isso são conclusivos, né? Uhum. O pois tem que estar deslocado, entre vírgulas, igual vocês Isso. analisaram lá, né? E Isso. parabéns pela aquela análise do pois, tá? Eu não sei analisar o pois, não. Eu não decoro como eu vejo os professores falando. Mas O pois assim. eu errei aquela. Eu nem lembro se vocês. Eu nem lembro se você errou. Mas A Patrícia que explicou. O pois é porque é o ela que falou do seguinte, deslocamento, né? eu analiso mais pela ideia que traz a frase, sabe? Porque eu fui logo pela ideia, então está concluindo. Porque o pois, contexto. Aqui, por exemplo, aqui não está concluindo. Bora lá para qual é a. Um dia eu aprendo a analisar os. Eu tenho que inventar um mnemônimo também. Transformar em vírgulas. Né? Os seis. Transformar as vírgulas em seis. É uns macetes assim que a gente inventa que só Jesus, né? O macete mais criativo que eu vi na minha vida até agora, acho que foi do Sapo Radis. Isso. Nossa, aquele ali. Agora é a 14, né? Uhum. Gente, tem aquela aula de PDPM lá, eu botei no grupo lá do Francelino. Isso. Vocês viram que eu coloquei. Eu até falei um monte de coisa, citei ele, será que ele viu? Eu citando ele lá no grupo, citei um monte de coisa. Falei, anuncia o seu material. Ele podia... Aula de eu colocar para assistir amanhã, 5h30 da ele manhã. podia... Oh, meu Deus. Eu assisti hoje. Uhum. Ele podia o quê? Não, eu vou colocar para assistir amanhã, 5h30. Porque ele vai estar ao vivo, né? Ah, tá. Ai, gente, eu tô preocupada com a história dessa aquela live lá, não, aquela live ela tá lá, não, ela já tá salva. Ele fez aquela live 2 da madrugada. Isso. Aí eu assisti hoje de tarde. Então eu vou colocar para assistir amanhã, Eu acho que ele vai fazer outras manhã. aí. Vou colocar para assistir amanhã. Cadê? Agora 14. é a 14, né? Isso. Considerando a correção gramatical e a coerência das substituições propostas para os vocábulos dos trechos destacados, julgue o item. Pois, por quanto. Vamos lá para o texto. Hoje somos o que apresentamos ser, pois a identidade pessoal e o semblante corporal tendem a ser uma mesma coisa. Quanto mais... Gente, estou precisando de óculos urgente. A personalidade somática como norma do ideal do eu, mais relevante a nossa alma do outro. Cadê o pois? Que eu não tô vendo. Lá em cima, na primeira. Lá em cima. Foi. Tá vendo, gente? Eu preciso de de vista. Meu óculos está vencido, vamos lá. Está vencido, já tem 3 anos já, eu acho. Hoje somos o que aparentamos ser, pois a identidade pessoal é o semblante corporal. Esse pois aí, dá para trocar por um porquanto? Eu acho que daria por portanto. Portanto, né? E não por quanto, né? Lembre-se que o portanto é conclusivo e o porquanto é explicativo. Explicativo, pois ele é conclusivo ou explicativo? Hoje somos Não dá para trocar por um porquanto? Não. Porque um porquanto é um porquê atrevido. Isso. Então, a questão está certa ou está errada? Tá errado. Não, tá errado. Não pode trocar pelo porquanto, não. Porquanto já traz uma ideia oposta, né?
Por quanto. Isso. Por quanto é um porquê atrevido. Por quanto. Aham. É a mesma coisa que o porquê junto, sem Aham. acento. Isso. Por quanto é explicativo, né? É explicativo, na verdade. Portanto, é Que é conclusivo. conclusivo, Então, o pois dá para trocar ou não dá? Não, nesse caso aí. Que o pois é explicativo, né? É explicativo, né? É. O por quanto é explicativo ou não? Por quanto é explicativo. Então, se é, então dá. Então dá para Se for explicativo, Dá. dá pra É trocar. explicativo. O gabarito está certo, gente. Isso. Isso. É Se é certo. explicativo, Isso, é explicativo. aí a sim. gente tem que analisar porque a frase, tem hora- se ela é conclusiva ou explicativa. Aham. Porque tem vezes que o pois é conclusivo, tem vezes que ele é explicativo. Isso. Isso. Se ele é Aí é só conclusivo, analisar troca a por frase. portanto. Isso. Se ele é conclusivo, troca por portanto, né? Isso. Depois de tanto falei aquilo, portanto. Lembre-se desse Isso. mnemônimo aí. E o por quanto, como diz a Janaína, o porquê junto sem acento atrevido. Isso. Aham. A troca da conjunção pois pela conjunção por quanto mantém o sentido da correção gramatical, visto que ambas as conjunções coordenativas e explicativas podem ser trocadas perfeitamente, sim. Aí isso aqui o examinador, ele se aproveita que as pessoas confundem. O pois explicativo, conclusivo, Isso. portanto, por quanto, Uhum. faz salada de fruta, né? Dá para enganar, assim, as pessoas, Isso. tá? Se fosse Agora portanto, vamos é para Isso. 15. Agora é a 15, né? Isso. Cadê? Para mim é 99 aqui. Deixa eu ver. No que diz respeito ao texto e seus aspectos linguísticos, julgue o item. Na linha 29, o vocábulo nem introduz oração coordenada de sentido adversativo. Vamos lá. Cadê? Linha 29. Vou ler desde o início. Os animais de estimação precisam humanos fortes, seguros, capazes de tomar decisões das mais simples às áreas desafiadoras. Precisam de regras, de disciplinas de alguém que lhes mostre como o universo funciona e como lidar com os estímulos, distrações e elementos do mundo anterior. Esses animais não devem ser considerados salvadores, nem usados como válvulas de escape ou justificativa para seu dono não conviver com outros humanos. E aí, gente, esse nem, ele é adversativo? Para mim, não. Nem é sinônimo de quê? Ele não tá dando ideia de adversidade, não. Eu esqueci Não, eu esqueci. é aditivo, né? Aditivo. Aditivo, né? É aditivo, né? Isso. Tá errada essa questão, né? Aham. Expressa um sentido de adição. Nem isso e aquilo. Gente, o examinador tenta trollar tanto na parte da gramática como no raciocínio lógico. Porque nem é sinônimo de e não. Não, então tem um e. Então se tem um e, é aditivo. Nem isso, nem aquilo. Tô somando duas coisas que eu não quero, que não deve ser aqui. Nem isso, nem aquilo, né? Expressa sentido de adição. Sendo uma função coordenativa aditiva, não deve ser considerados também, não devem ser considerados e também não devem ser usados, tá? Isso. Quer dizer isso aí, tá? Agora é a 16, né? Isso. 16 mesmo, né? Tá. A conjunção, portanto, a conjunção, portanto, linha 30, introduz oração em sentido explicativo em relação ao que se afirma ao período anterior. Gente, sem botar no texto, ponto é explicativo? Não. Não, portanto é conclusivo. Não vamos nem voltar.
é Aham. conclusivo, né? Então não vamos nem Isso. voltar no texto. Não vamos nem ler o Isso. texto, não. A gente já sabe que é conclusivo mesmo, né? Deixa Isso. eu ler É, aqui. Deixa eu ler aqui. Gabarito errado, porquanto explicativa. Isso. É, grave, porquanto é um porquê atrevido. Portanto, conclusiva. Aí ela até escreveu aqui, ó. Isso. Porque ela sempre fala nas aulas, nas lives, tanto presencial online, e ela escreveu aqui também. Uhum. Porquanto é um porquê atrevido. Isso Eu nem, mesmo. nem, volta, nem fomos no texto, né? Dependendo se você já sabe, nem precisa voltar no texto. Tem Aham. esses certos conectivos, né? Isso. Agora é a, 17. é a qual? 17, né? Uhum. É a última, né? é, É a última questão? Tá. sim. Na linha tal. A conjunção e liga por adição dois adjetivos que modificam o termo aspectos. Cadê? A conjunção e liga por adição dois adjetivos que modificam o termo aspectos. Vamos ver aqui. Alimentação adequada e saudável, né? Esse não, né? É um direito humano básico que envolve a garantia e o acesso permanente e regular de forma socialmente justa. Há uma prática alimentar adequada a biológicos e sociais. Uhum. Aspectos biológicos e Redes sociais. sociais. Uhum. Tá ligando? Vocês acham que tá certo essa daí? Esse E está ligando, Eu né? ainda, eu ainda Tá não ligando? encontrei esse. Esse finalzinho aí, sociais, né? Olha ali. Biológicos, aspectos biológicos e sociais. Isso. Tá aí. Aí a questão está perguntando adequado, achou, Eliane? Aspectos biológicos e sociais. Na conjunção, a conjunção e liga por adição Ah, tá. adjetivos Uma prática alimentar biológicos adequada e aos sociais aspectos são biológicos adjetivos? e Isso. sociais do São indivíduo. adjetivos? E de acordo. Sim, Sim. São adjetivos? sim. E modificam o termo aspectos? Deixa eu ver. Alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e de acordo com as necessidades humanas, deve ser. Não, ele não está modificando, não. Ele tá só ligando, Não, né? modificando é a maneira de falar. Ó. A questão está certa, tá? Dois Uhum. adjetivos biológicos. Eles estão porque estão dando qualidade, estão modificando porque estão qualificando, né? Uhum. Ah, Esse sim. modificando, Uhum. É no que sentido de são ligados pela qualificar, né? conjunção coordenativa aditiva. Os termos são adjuntos adnominais e modificam o sentido substantivo de aspectos. Está mudando sim, tá? Isso. Uhum. Certinho. E Mas aí? explica, eu não entendi por que essa mudança. Não, qualificando, modificam porque estão dando qualidade, estão Uhum. Ah, qualificando. tá, porque está dando Adjetivo é qualidade, qualidade. né? Sei. Qualidade que Uhum. a gente aprendeu lá com a tia Maricota, lá Uhum. no, na quarta série, né? Na Uhum. quarta série. Uhum. Verdade. Isso aqui é falta de interpretação mesmo. É porque esse modificar aí no que se refere É. a qualificar, né? Por isso que eles falam modifica, mas na questão de qualificar, né? O sentido. Isso. Aí, quer dizer, aspectos biológicos e sociais. Lembrou de Vygotsky e Piaget. Uhum. É. E aí, finalizamos aí mais um simulado hoje. Amanhã é BNCC, né? Isso mesmo. Ótimo. As competências específicas da BNCC, né? Quadrix Uhum. adora. É. Cobrou aí nas últimas questões aí tanto do temporário como do efetivo. Isso mesmo. BNCC, pra mim, assim, Então Aí, tá. cada vez que eu estudo, eu aprendo mais um pouco, né? Porque traz, assim, aquelas... É dentro de BNCCs, né? Que vê metas, né? Que eles falam muito em metas, né? Meta é o PNE e o PDE. É, aham. E BNCC já é
assim, BNCC para mim na educação, é que eu falo assim, a novidade, porque na época eu estudei, em pedagogia, assim, eles falavam assim muito por alto, mas não tão afinco, né? É bom que eu vou aprender mais um pouco, né? Eu gosto porque aprende algo, assim, coisas mais novas referente a este assunto, né? Que pra mim é uma, assim, é uma novidade que na época eles só citavam, né? Mas hoje eles trabalham de forma profunda, né? E é bom que a gente aprende mais um pouquinho, né? Modificou os currículos de todo mundo. Gente, vai abrir vários concursos aí de prefeituras aí, aqui local, aqui, que o Júlio Oliver estava falando aí. É. Na área da educação. Uhum. Fazer os mais próximos. Ah, tão longe assim eu não vou fazer, não. A gente não vou mudar para lá. Posso até fazer para testando documentos, né? Vamos ver. Vale a pena, né? É, que a gente testando conhecimento e verificando como é que a banca, como a banca trabalha em outros lugares, né? Assim, pra gente entender melhor, né? Mas vale a pena fazer até um lá em João Pessoa. A gente viaja, curte a praia. É verdade. Junta o útil ao agradável. Que sonho. Vale a pena fazer um lá em João. Ou se eu tivesse condição, eu faria, mas eu faria só por fazer, não que eu ia mudar para lá. Mas eu já curti a praia, né? Juntava o útil ao agradável. E João Pessoa, assim, vale eu conheço João Pessoa, a cidade assim. Eu gostei do litoral do Nordeste. Do Nordeste, assim, tem um aspecto histórico, né? Aquele Forte Catarina, que fala um pouquinho da história do Brasil. Nossa, eu gostei demais. Eu também gostei bastante. Eu não conheço. E é bem tranquilo, né? Pelo menos a época que eu fui, eu achei lá bem tranquilo. Por ser uma capital bem tranquila. Gostei. Então, ó, finalizamos por hoje, então, tá bom, gente? Tá bom. Boa noite para vocês. Boa noite, Andressa. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Com mais conhecimento, né, gente? Isso, conhecimento que é muito importante, porque a gente aprende todo dia um pouquinho, né? E passa adiante esse conhecimento, que cada vez que a gente aprende, a gente quer aprender muito mais. Verdade. Então, até amanhã para todos e todas, né? Até amanhã. Todos. Até, tchau, tchau. Tchau. É isso aí, gente. Se você gostou, dê um like, joinha, inscreva-se no canal, porque aqui o conhecimento é para você. A cada dia a gente aprende um pouquinho e tem aquela sede de aprender muito mais. Inscreva-se no canal, dê um like, joinha e acione o sininho para que todas as vezes que a gente gravar um vídeo sobre uma determinada disciplina, você possa receber em casa este vídeo com muito conhecimento. Obrigada a todos. Um beijo e até amanhã. Fique com Deus. Tchau!